Bom dia, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Sejam muito bem-vindos ao Gilia X2 e é um carregador. E hoje nós vamos aprender como é que funciona a curva de recarga do Gilia X2 num carregador que consegue entregar tudo. Inclusive eu só vim nesse carregador aqui em Teresina, no Piauí, porque é o único com potência capaz de entregar tudo que ele vai pedir. E antes de começar o nosso teste, eu vou fazer uma pequena introdução à recarga para quem for novo ao mundo do carro elétrico e explicar por que a gente precisa testar isso e por que isso é importante pro bom uso do carro e pro bom uso das nossas estações de recarga, para os nossos carregadores rápidos principalmente. Tá muito barulho, eu tentei vir cedo, mas tá muito barulho aqui perto, então não posso fazer nada sobre isso. Vou tentar ficar o mínimo aqui fora do carro e pra gente começar o nosso teste, aí depois eu pulo pra dentro do meu escritório pra gente comentar a curva de recarga. Mas muito bem, aqui nós temos um Gilia X2 Max. O X2 só vem com um conjunto de bateria pro Brasil, seja o Pro Max, os dois com 39.4 kWh LFP, inclusive fabricado pela CATL, e é uma bateria LFP, é uma bateria que é bom você carregar até 100% com frequência, inclusive para dar um reset da forma que o BMS, o cérebro da bateria, lê o estado de carga. E a gente carregou o X2 aqui atrás, a porta de recarga dele aqui atrás, e aqui nós temos uma porta CCS tipo 2. Primeiro, o tipo 2, que é onde você vai carregar em casa, em shopping, essas coisas, recarga lenta AC até 6.6 kW, monofásico, então se você parar na estação de 22 kW, o carro só vai carregar até 6.6. E aqui embaixo tem o CCS. Tudo isso aqui forma o CCS tipo 2. Aqui os pinos DC, é o pino de recarga rápida. Basicamente se você plugar só aqui em cima, vai passar pelo carregador de bordo, que vai carregar a bateria, e aqui ele pula todo esse processo e carrega a bateria de forma bem mais rápida, porque o que o carro faz lá dentro no AC, o DC ele vai fazer numa proporção bem maior aqui fora no carregador. Isso aqui é um Enel X Juice Pump 150. É um carregador de 150 kW, mas com cabo limitado a 200 A. Mas tudo bem, porque o X2 não vai requisitar mais do que 200 A. Então tá bem a gente testar isso. Então, antes de começar o teste, deixa eu mostrar como é que tá o carro, como é que vai ser o teste e por que a gente vai testar isso, né? Então, se eu entrar aqui e fugir um pouco do barulho, eu vou entrar aqui. O carro tá agora com nível de bateria bem baixo, ó. Aqui ele fala 34 km na autonomia dinâmica, e aqui no menu de energia ele fala que tá com 9%. Eu vou começar com 9 ou 10%, porque, querendo ou não, é sempre bom você ter uma boa reserva, caso, por conta da nossa infraestrutura, caso você precise procurar outro carregador. Então 10% dá seus bons 30 e poucos quilômetros, 20 e poucos no mínimo, para você procurar outro lugar para carregar. Enfim, porque nós estamos num momento de infraestrutura que nós temos que pensar nisso. Por mais que ela tenha melhorado muito nos últimos 12 meses, nós temos que pensar um pouco nisso. Ainda não dá para chegar, a não ser que você seja aventureiro ou como eu gosto de chegar quase zerado no carregador DC, porque quanto menos bateria, mais rápido um carro carrega em geral. Então nós vamos começar aqui. Eu também vou desligar o ar-condicionado. Uma das razões porque eu vim cedo aqui, Teresina, porque ainda não tá quente, então eu não vou morrer sufocado. E a gente vai ver a curva de recarga com energia e potência exclusivamente dedicada ao processo de recarga, porque alguns carros pedem potência a mais para suportar o ar-condicionado da cabine, ou perdem eficiência no processo de recarga com o ar-condicionado ligado, porque o sistema de arrefecimento é junto com o sistema de ar-condicionado do carro. Então tudo bem. Essa é uma bateria arrefecida a líquido, claro, então ela não deve sofrer tanto com temperaturas externas, como a maioria dos carros, diferente, sei lá, de um Nissan Leaf ou de um Jaque JS1. E nós vamos ver. Voltando lá fora, eu esqueci de falar do pico de recarga DC. O X2 ele suporta
até 70 kW aqui no DC CCS Tipo 2. O que é um valor muito bom, é um valor bem maior do que a concorrência dele, que se você for ver um Dolphin Mini tem um pico de 40 a 42 kW, até o Dolphin GS tem 65 kW de pico, mas tá aqui, isso não, no mundo real isso não significa tanta coisa. E o que realmente significa é a curva. Por quê? Por que a curva importa tanto? Normalmente o fabricante ele só declara a potência de pico de recarga DC e um tempo de recarga, normalmente 10 a 80% ou 30 a 80%. Inclusive uma boa dica, né? Se um fabricante declara um carro o tempo de recarga rápida de um carro de 30 a 80%, quer dizer que ele carrega meio devagar. Mas o que é que significa isso? A forma como que o carro faz a sua recarga rápida, quanto tempo ele suporta esse pico, como ele vai diminuindo a potência, porque os carros elétricos eles não suportam um pico de 0 a 100%. A maioria começa com uma potência baixa, atinge o pico e vai caindo até carregar bem devagar, perto dos 90 a 100%. Isso muda de carro para carro, de modelo para modelo de carro. E é importante saber onde o carro carrega melhor, onde ele usufrui mais do seu pico, para você otimizar suas paradas para recarga. Então isso pode mudar uma recarga de 20 minutos para uma de 50 minutos, para carregar energias similares. Então é isso para você calcular, para saber quanto você chega no carregador e quanto você sai para seguir a sua próxima viagem. E vale lembrar que acima de 80% todo carro vai carregar meio devagar. Então você só fica acima disso, só carrega até 100% se você realmente precisar. Então vamos plugar o EX2, que foi gentilmente cedido pela Geely aqui de Teresina, pela Via Xangai. Ó, esse aqui é o conector CCS. Esse é um cabo bem pesado, esses carregadores não são tão legais de usar, mas a gente pluga e eu vou iniciar a recarga aqui e a gente se encontra lá no meu escritório vendo o processo de recarga do EX2. Muito bem, vamos comentar um pouco o processo de recarga do Geely EX2. Primeiro, se você é novo para o mundo do carro elétrico, saiba que a partir do momento que você paga, libera pelo aplicativo o carregador e conecta no carro, ele não começa a carregar instantaneamente. Ele vai passar por um processo que chama handshake, aperto de mãos, um processo de comunicação, que o carro e o carregador vão se entender, vão se comunicar, vão saber o que é que o carro quer, o que é que o carregador tem disponível, e depois disso vão acontecer várias checagens de pré-recarga, até ser definido que tudo está seguro, aí sim o carro começa a carregar. E alguns carros isso varia muito de modelo para modelo de carro, alguns carros fazem isso em menos de 10 segundos, outros levam até 1 minuto, e enfim, cada modelo é um modelo. E eu sugeriria muito, uma dica minha é você, quando for parar para carregar, só deixar o carro a partir do momento que o processo de recarga inicia, depois da comunicação. Então chegou, conectou, o carro começou a carregar, comunicou certinho, aí sim você desce e vai fazer suas coisas e deixa o carro lá fazendo a recarga dele, já que você não precisa ficar lá monitorando a recarga. Ok. Aqui no caso do X2 ele levou cerca de 50 segundos para fazer isso. Demorou, mas não é nada extraordinário. Ok, vou começar o vídeo acelerado, cerca de 5x, até porque a gente não tem o dia todo. E para o vídeo ficar rápido, não tem comentário suficiente para 1 hora de vídeo. Aí, ok. Aí vocês percebem que ele já, com 9%, ele começa em 50 kW e assim que ele sobe para os 10%, ele já atinge o pico dele de 70 kW. A partir do momento que ele vai aumentando a tensão da bateria. Inclusive, o X2 ele tem uma tensão de bateria bem alta em relação aos rivais dele. Ele já começa a mais de 400 volts e vocês vão perceber, como ele é LFP, essa tensão não vai variar muito e vai subir no final do processo de recarga. Vocês também vão ver que ele é limitado em corrente.
ele não vai pedir mais do que 173 ou 174 amperes. E aliada à tensão alta de recarga da bateria, isso permite que ele chegue nos 71 kW e fique ali nessa casa de 70, 70,5, 71 por boa parte do processo de recarga. O que é muito bom. Isso é um número já que é quase o dobro do que um Dolphin Mini suporta, é pouco mais do que um Dolphin GS suporta. E a gente vê que ele suporta já desde o início do processo de recarga. Então é muito legal você chegar com um estado de carga bem baixo para usufruir dessa curva, né? dessa capacidade do carro. Aí, vocês estão vendo que ele vai se estabilizar nessa casa dos 412 aos 414 volts por boa parte da escala de estado de carga dele. Então, se fosse um carro com bateria NCM, ela ia continuar subindo, mas como ele é LFP, ele fica bem nessa casa. E é bem legal, ele tem uma tela de recarga bem legal, que diz o tempo restante, a potência, a tensão de recarga da bateria e a corrente que o carregador que entra lá na porta de recarga. Tem uma diferença, existem perdas sistêmicas, então sempre você vai ver que o carregador entrega mais energia do que o carro realmente carregou, porque tem um sistema de arrefecimento, o carregador também tem seu sistema de arrefecimento e existem perdas sistêmicas e perdas por calor. Aí nós já estamos em 36%, em basicamente 10 minutos de recarga nós estamos perto de 40% de bateria. Isso já são cerca de 100 km de autonomia em 10 minutos. Então, se você está ali, parou só para chegar na praia, para chegar em algum lugar, um sustinho de 10 minutos na bateria já é muito legal. Aí, e ele não baixa do pico ainda, já no 41%. E em breve vocês vão ver que acontece algo aí, bem interessante. Ele cai para 53 kW e para 130 amperes requisitados que estão entrando na bateria. Isso é porque ele atingiu algum limite térmico, algum limite de temperatura que ele precisou diminuir a potência para se resfriar e poder continuar carregando. Então, e é bem interessante porque o sistema de arrefecimento desse carro é bem silencioso. Eu só consegui perceber que ele estava funcionando depois que eu abri o capô e fui lá ver. Mas ele baixou e logo ele passa alguns por cento e 49% ele já sobe para 71%. Então eu nem estaria pensando em sair desse carregador ainda, porque o carro ainda está usufruindo do pico. Ó. Vocês estão vendo, eu abro o capô, eu vou ver e dá para perceber que o sistema de arrefecimento está funcionando, que é bem silencioso mesmo. E é bem legal, ó, já vê que ele já começa a cair do pico bem aí, a 53%, 62, ele já vai para 62 kW, que ainda é uma potência muito boa. E isso já, com 55%, já está perto de 150 km de autonomia em menos de 20 minutos de carga, e que é um valor muito bom. Então, se você tiver com família, com cachorro, né, com pet, até com uma pessoa idosa, com crianças, você vai levar esse tempo só para usar o banheiro, basicamente, e se você tiver com pet, para passear, para fazer xixi, as necessidades. Aí, ok. Aí, se eu não me engano, aí ele já atinge outro limite térmico, que ele baixa a temperatura para se resfriar de novo, mas ele não demora muito tempo nesse limite térmico. Assim que ele cai, ele já sobe. E nós, agora que passamos de 20 minutos de recarga, já com 63%, isso dá mais de 150 km e já dá para você seguir viagem, viu? Aí ele continua com 64, 65. Aí ele já começa a cair mais, já são 51 kW. Aí eu já começaria a pensar, tipo, será que eu tô passando muito tempo? Isso não são nem 25 minutos de recarga. Eu já começaria a olhar para a próxima parada para recarga. Tipo, não tá lento de forma alguma, mas eu adoraria otimizar tempo, assim. Eu posso sair daí, fazer um sprint de 150, 180 km e carregar mais uma vez e usufruir de todo aquele pico de 70 kW. E a não ser que você esteja numa região que depois desse carregador você não tenha mais, você precisa dar autonomia, tá vendo? Ele já baixou de 50 kW. A partir daí, ele começa a carregar cada vez mais lento e começa a te incentivar a sair do carregador e ir para o próximo, até mesmo chegar no seu destino e plugar num AC ou num portátil. Então, que também é AC, perdoe.
Então, mas também tá bom, ainda tá 49 kW, ainda é melhor do que um Dolphin Mini no seu pico, que se eu não me engano é 41 ou 42 kW. E nós estamos nos aproximando de 30 minutos. E ao mesmo tempo ele vai atingir o limite dos 80%. Já. Em exatamente 30 minutos de carga, ele vai de 9 a 80%. Isso é um valor extremamente excelente para um carro compacto. Se eu não me engano, a BYD ela declarou 30 a 80%, que são 20% de bateria a menos do que o X2 de energia do Dolphin Mini, se eu não me engano, também em 30 ou em 45 minutos. É uma diferença bem gritante. Inclusive, vocês vão ver que a diferença é muito gritante no fim do processo de recarga. Aí, 84% a 41 kW. Nesse momento, eu já não estaria nesse carregador, já estaria na estrada procurando o próximo. O meu tempo já não estaria muito otimizado aí, eu ficaria só se fosse o último carregador da estrada, eu precisasse da energia ao máximo. A partir daí vai ser assim, se você precisar ao máximo da energia disponível na sua bateria, é aí que você fica, porque aí já passa para 37 kW, isso já é bem letárgico, e o carro praticamente insiste que você siga em frente, sabe? Você já está meio que perdendo tempo aí se você não estiver precisando dessa energia adicional. Aí ele vai caindo de uma forma bem gradativa, não tem nenhum degrau. E aí a gente já chega, em menos de 40 minutos, ele chega a 90%. O que é excepcional para essa categoria, de verdade. Ele se torna o benchmark, né? A referência de carregamento nessa categoria. Aí ele vai caindo, ainda 30 kW a 90% ainda tá bom, 92%. E ele está próximo de terminar a recarga de 9 a 100% em menos de uma hora. Em comparação, os outros rivais eles vão levar cerca de 1h10 a 1h30 para fazer esse processo, né? Esse processo de recarga de 9 ou 10% a 100%. Inclusive eu tenho um vídeo do Dolphin Mini, se você quiser ver, o que eu fiz no mesmo carregador. E é uma economia de 20 a 30 minutos. É muito tempo. Isso é outra parada que você vai para usar o banheiro, fazer um lanche, tomar um café. Entende? E para mim, o tempo que eu passei com a X2 foi o que ele mais se destacou. Fora essa tela de recarga que é muito bacana, é bem clara e dá todas as informações para o condutor. Aí a gente se aproxima já com 97%. O carro já a 20 kW, uma potência, se ele suportasse 22 kW desse AC, ele estaria na potência, sei lá, que um Megane E-Tech carrega numa estação AC trifásica. Aí ele vai baixando até o momento que, se vocês observarem, onde tem tempo restante, ele vai começar a falar que o carregamento vai acabar em breve. Isso é legal, é uma boa informação a passar. Carga quase completa. É uma boa informação para passar para o usuário. E provavelmente aí em cima ele está fazendo algumas calibrações, alguns balanceamentos, muito mais do que carregando, para chegar a 100% e dar um reset no BMS e ele entender muito bem o estado de carga real dele e a capacidade disponível na bateria. Aí vocês veem que a 99% a tensão começa a subir, já que ele é um carro LFP. Então vocês vão ver que ele vai bater, passa dos 420 e vai subindo até finalizar o processo de recarga já a perto de 430 volts, que é bem alto para um carro com bateria de 39,4 kWh. Viu só? 100% em menos de uma hora. Muito legal. Então, se você tem um X2, você vai parar no carregador com estado de carga baixo, carregue até na casa dos 70%, 65%, e a partir daí procure o próximo, a não ser que você realmente precise de energia adicional. Mas é isso. E aí, o que vocês acham? Carrega rápido, carrega devagar? Vocês têm o carro, vocês estão gostando do carro? E espero que vocês curtam o seu Gilia X2 e acumulem quilômetros e sorrisos com um carro que é muito legal. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam no meu canal, deixem um comentário e deixem uma curtida e compartilhe, para que todo mundo
entenda como que isso funciona, e isso inclusive ajuda a ter um bom uso, uma boa rotatividade dos nossos carregadores rápidos espalhados aí pelo Brasil. Por isso foi só. Tchau, até mais.